não quer ser identificada. Ela diz que está tendo um relacionamento, que ela já namora há 3 anos, mas que a mãe do namorado faz de tudo para atrapalhar. E ele acaba sendo muito manipulado por ela. O que deve fazer nessa situação? Minha filha, um conselho que eu te dou. Se você identifica que o seu namorado não tem maturidade para desligar-se da mãe, fuja. Porque eu já vi histórias... Ficou parecendo trágico? Não. Não, né? Não tem como. Ou ele vai decidir por amadurecer e ser capaz de assumir-se como pessoa, tendo a influência positiva da mãe, que é normal, todos nós temos a influência da nossa mãe, mas essa influência precisa ir modificando ao longo do tempo. A mãe tem uma influência sobre a criança muito grande. À medida em que essa criança fica adolescente, essa influência vai modificando, até que chega na fase adulta, que isso tem que ser uma relação extremamente saudável, não pode ser de posse. Agora, aliás, o que é de mãe que precisa reconhecer isso, que precisa dar esse passo na maturidade, saber que estão prejudicando os seus filhos no momento em que estão querendo ditar as regras da vida deles. Quantos casamentos, minha gente, não dão certo por causa da presença insistente de sogras dentro do contexto do novo lar. Como é difícil para um homem, sobretudo para o homem, amadurecer e ser capaz de assumir o próprio casamento se ele tem uma mãe o tempo todo manipulando. Nenhum casal suporta, vai ficar muito difícil. Então, por favor, antes de casar, perceba se ele já está devidamente posicionado na relação com a mãe, que tem que ser de respeito a vida inteira, de carinho a vida inteira, mas mãe não pode ficar mandando nos filhos. Quando o filho casa, ele precisa ser homem o suficiente para assumir a vida familiar dele, ele precisa ser homem o suficiente para assumir a esposa, os filhos que virão, e tendo ele uma dependência doentia com a mãe, vai ser muito difícil, porque isso vai prejudicar mesmo o relacionamento dele com a família. Que aí é uma questão de amor, né, minha gente? Só quem ama deixa livre. O amor de mãe pelo filho pode ser doença, sim. Pode virar neurose, sim. É a coisa mais bonita que existe, é o amor de uma mãe pelo filho. Mas se não cuida, isso vira neurose. Se a mãe se apega demais ao filho, ela corre o risco de adoecê-lo do ponto de vista afetivo. Porque o filho não vai amadurecer. Ele vai ficar o tempo todo dependente, ele vai ficar o tempo todo necessitado da aprovação da mãe. E isso não é saudável para a vida humana. E a natureza é muito sábia. Você não vê um bezerrinho grudado na mãe depois que ele deixou de necessitar dos cuidados que antes ela exercia na vida dele. Foi, padre, mas nós não somos vaca nem bezerros, né? Tudo bem, eu não estou dizendo que é assim. Estou dizendo que a natureza pode nos ensinar que há um momento da vida em que a autonomia é necessária. E nós não estamos falando apenas de autonomia física. A autonomia física a criança alcança logo. 4, 5 anos e ela já está andando e indo para onde ela quiser. Claro, sob o domínio do pai, o pai não deixa ir sozinho. Depois vai ficando adolescente, você vai perdendo esse controle físico, de ter o filho do lado, de saber... Claro, tudo isso, cuidado, vai ajudar. Eu gosto de saber onde está meu filho. Você tem todo o direito. Gosto de ter notícias, onde ele foi, que horas chegou, é direito seu. Agora, vai chegar um momento da vida em que essa autonomia não será apenas física, será uma autonomia espiritual também, psicológica, afetiva, de o filho ter o direito de assumir-se na sua inteireza, com suas diferenças, sem ter a necessidade de estar o tempo todo nessa conexão de dependência com a mãe. Aí precisa ter sabedoria dos dois lados. Dos pais que educam os filhos para assumirem essa autonomia num determinado momento da vida, e dos filhos que reconhecem: mãe, por favor, a senhora está me prejudicando,
Eu quero sempre ter o amor da senhora, mas eu quero que esse amor seja equilibrado. Eu não posso permitir que a senhora ocupe na minha vida um espaço que já não é mais da senhora. Não é verdade? Porque quando esses papéis não são definidos, minha gente, isso gera um déficit pavoroso para a pessoa nunca mais dá certo na vida. Neste meu livro que eu escrevi, que ainda não publiquei, que se chama Orfandades, o Destino das Ausências, eu tenho um personagem muito interessante, é uma reflexão muito interessante, que ele começa assim: a pedra está posta, e no nome dessa lápide está o nome da mãe dele. E aí ele tem coragem de assumir que a morte da mãe dele representa para ele a maior dor e a maior alegria. E aí ele começa a contar. Por que para ele é a maior alegria também, além de ser a maior dor? Porque ele nunca teve condições de ser ele mesmo. Ele cresceu sob a sombra de uma mãe dominadora, ele cresceu sob a sombra de uma mãe que impunha todo um jeito de ser e que impossibilitava esse menino de crescer. Então, no conto, ele lamenta isso. Eu já não tenho mais o amor que me protegia e eu agora já não sei mais ser livre, porque já estou velho demais para alcançar e para ter desejo de seguir pelos caminhos da autonomia. Que a vida também é assim, minha gente. Chega um momento que a gente tem muita dificuldade de aprender a autonomia. A autonomia, quando ela não é ensinada no momento certo, a gente corre o risco de ficar imaturo a vida inteira, porque depois dá mais trabalho aprender. Ser livre é um aprendizado que precisa ser incorporado na vida da criança. É o que a religião precisa fazer em nós, né? Não é Jesus que dizia: a verdade vos libertará? Jesus falava justamente do poder que o conhecimento tem de libertar a gente de situações. Outro dia eu estava pensando, quantos mitos eu carreguei dentro de mim que me amordaçavam. A partir do momento que eu descobri que aquilo era um mito, que aquilo não era uma verdade, que aquilo era uma situação perfeitamente explicável pela ciência, assombração, por exemplo, né? Vampiros. Eu estava assistindo um documentário ontem sobre o vampirismo, cientificamente explicado em tudo. Por que naquela época diziam que existiam os vampiros? Por causa daquela enfermidade que tinha, por causa daquela... Enfim, coisas bobas, que às vezes nos amordaçam. O conhecimento que a gente passa a ter de uma determinada situação, ele nos torna capazes de sermos livres diante daquilo que antes nos amordaçava. Agora, essa liberdade, ela vai sendo aprendida aos poucos. Ser livre é você ter condições de ser você mesmo, de lidar bem com você, de lidar bem com as pessoas que estão com você, e de fazer da experiência humana uma experiência que vale a pena. Aquele que é amordaçado, aquele que está preso sempre nele mesmo, ele tem dificuldade de ser com o outro. E por isso que nós não podemos. Quando você traz alguém ao mundo, você tem que ter consciência de que você será a guardiã deste dom. Toda criança tem o dom de ser livre, de crescer com liberdade, com maturidade, de saber escolher as coisas certas. Liberdade é isso. É uma pessoa ser capaz de escolher a melhor parte, sem estar escravizada e sem ser condicionada a optar pela parte ruim, porque ela não é livre. Quantas pessoas na vida optam pela pior parte justamente porque não são livres para escolher, não sabem escolher. E isso é aprendizado, minha gente. Sempre digo isso, a nossa fé, a nossa religião nos ensina essa liberdade interior. Não existe nenhuma regra que esteja acima da minha liberdade interior. Mas isso não é nenhum problema e não vai gerar nenhuma libertinagem, sabe por quê? Porque no final de tudo, o que conta é a regra que está escrita no nosso coração. Quando a gente não precisa de placas, proibido isso, proibido aquilo, proibido... Não tenho necessidade da placa externa,
porque dentro de mim já existe um código de conduta que me faz livre. E toda vez que alguém venha tentar contra a nossa liberdade, nós temos todo o direito de dizer: aqui é um limite que você não pode mais ultrapassar. O filho tem que ter coragem de dizer isso para a mãe quando a relação está doentia. Mãe tem que ter o direito de dizer isso para o filho. E muitos filhos também ficam querendo interferir o tempo todo na vida dos pais. Amigos que muitas vezes não são capazes de compreender a liberdade do amigo que tem. Irmãos, namorados e namoradas, meu Deus do céu, como muitas vezes em nome do afeto a gente se prende, a gente se escraviza, a gente se sequestra. Não posso admitir que o amor venha me fazer refém de alguma coisa. O amor dos que me amam tem que me fazer ser cada vez mais dono de mim. Não pode ser o contrário. Porque quanto mais eu sou dono de mim, mais eu tenho condições de me oferecer a eles também. Por isso eu tenho que ser um promotor da liberdade, porque ao fazer o outro livre, eu estou proporcionando a ele a experiência maravilhosa de ser ele mesmo, e de poder, sendo ele mesmo, oferecer-se aos outros. Ninguém que está amordaçado vai conseguir se oferecer, vai conseguir se dar. E volto a dizer, é um aprendizado que se dá desde pequeno. E a gente precisa fazer esse, como é que chama isso? Estabelecer um pouco aí em que nível que está essa minha liberdade interior, né? Uma análise de vez em quando, né? Será que eu estou sendo livre? Será que eu estou sendo condicionado por alguém? Será que eu estou escolhendo coisas ruins na minha vida, justamente porque estou condicionado por opiniões de pessoas que não me amam de verdade? Será que a interferência da minha mãe na minha vida já ultrapassou os limites do saudável? Será que eu estou interferindo de maneira negativa na vida de alguém? Será que eu estou avançando, retirando a liberdade do outro? Será que eu estou ultrapassando os limites daquilo que é minha obrigação observar? Não faça isso. E nem permita que façam isso com você. O Deus a quem você conhece, a quem você resolveu seguir, é um Deus que lhe propõe ser livre. Leia a carta aos Gálatas, ela é curtinha. Abre lá a Bíblia, vá antes de dormir. Dá uma lida nessa carta belíssima. Veja que ousadia de proposta é essa que São Paulo nos faz. Convidando a gente a conhecer tanto Jesus, a mergulhar tanto no mistério de Jesus e sermos livres com essa ação de Deus em nós. Ao conhecer Jesus, ao mergulhar no mistério da sua graça e da sua proposta, eu sou um homem livre. Eu não aceito mais as amordaças da vida social, eu não aceito mais tudo aquilo que vem como uma imposição da sociedade, não. Eu não quero o lixo, eu não quero a pior parte, porque Jesus me faz ser livre. E porque Ele me faz ser livre, eu me encaminho para aquilo que verdadeiramente me constrói. Sem medo das pedras que me jogam, estou ali. Eu acredito no que eu faço e eu vou livremente buscar o resultado que eu sei que é o melhor. Desejo, minha gente, que hoje a gente vá dormir um pouco mais livre. Ou porque a gente pensou sobre isso, e pensar sobre isso já é de alguma maneira desencadear esse processo. Porque a gente decidiu a fazer essa liberdade acontecer, mas sobretudo, porque a gente vai permitir que Deus visite a nossa vida hoje. E que Ele coloque em nós esse desejo de ser feliz, de ser livre, de você alcançar essa liberdade tão necessária à vida, que faz a diferença, que diferencia um ser humano de todos os outros. Porque onde existe um ser humano livre, ali a liberdade pode contagiar muitas outras pessoas. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.